O ano virou, 2024 chegou e as ações não param de cair desde o início do ano. O que é que está acontecendo? O índice Bovespa em queda, a maioria das ações em queda. Será que acabou aquele cenário de céu de brigadeiro, onde as ações valorizavam sem parar, como foi em novembro, como foi em dezembro, onde o dólar caiu e já vem valorizando? O que está motivando isso, né? O que está fazendo as ações caírem? Será que esse é um movimento persistente? Será que é somente uma correção para pegar impulso para uma nova alta nas ações? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo curto, rápido, preciso e objetivo. Mas antes de eu mostrar isso aqui, eu quero que você mande aqui embaixo nos comentários. Antes de eu mostrar, na sua visão, o que você acredita que vai acontecer agora nas próximas semanas, nos próximos meses? A gente vai ver as ações desvalorizando ou a gente vai ver as ações valorizando? Manda aqui embaixo nos comentários. E vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que originou a alta nas ações que a gente teve em novembro e dezembro, tá? E para isso eu vou te mostrar, porque isso tem uma repercussão no que vai acontecer a partir de agora. Olha só, saiu essa manchete aqui: investimento estrangeiro na bolsa soma quase 45 bilhões de reais em 2023. Ao primeiro olhar, a gente olha, poxa, isso aqui é uma notícia interessante, positiva para a nossa economia, né? Significa que o estrangeiro está olhando com bons olhos para a economia do Brasil, mas quando a gente olha a notinha de rodapé, o valor representa uma queda de 55% em comparação com 2022, mas foi o segundo maior montante da série histórica. Então, em 2022, a gente teve aqui mais de 100 bilhões de reais entrando e esse ano um pouquinho menos do que a metade, tá? Mas o que é interessante a gente analisar? Tá? É interessante analisar que dos quase 45 bilhões que foram aportados, 38,5 foram nos últimos 2 meses do ano. Nos últimos 2 meses. Então, menos de 10 bilhões foi o saldo acumulado de 10 meses. A gente teve uma grande injeção de dinheiro estrangeiro em janeiro, depois saiu um pouco, entrou um pouco, saiu um pouco, depois entrou um pouco mais, desabou em agosto e aí a gente teve uma recuperação aqui agora desse capital estrangeiro, né? E quando a gente para perceber, opa, então tem um fluxo interessante e importante da gente analisar aqui, né? E aí quando a gente vai olhar o que originou, o que motivou essa alta nas ações que a gente viu, ó, desde o dia 30 de outubro de 2023 até o dia 28 de dezembro, depois a gente passou a ver as ações caindo, agora nos primeiros dias de 2024, a gente vê que tem uma total correlação com a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Deixa eu explicar para você, olha só. O que aconteceu? Né? Desde lá do início de 2023, a gente vê esse juro de 10 anos americano subindo. Né? Subindo cada vez mais, cada vez mais. E por conta dessa alta muito grande no juros de 10 anos, para quem me acompanha há mais tempo, eu comentava lá, nessa época que a gente viu aqui uma queda nas ações a partir de agosto, muito era por conta desse fluxo, por conta da elevação nos juros de 10 anos americanos. Porque quando o juro de longo prazo americano aumenta, significa que os títulos públicos americanos, os títulos privados americanos, os investimentos de renda fixa nos Estados Unidos estão rendendo mais, principalmente aqueles de prazo mais longo, como de 10 anos. E se você tem um título público americano em dólar, uma moeda muito mais forte que o real, valorizando cada vez, pagando uma rentabilidade maior, você tem uma atratividade muito grande para esses investimentos e aí é natural a gente ver um fluxo de dinheiro saindo das ações de países emergentes ou subdesenvolvidos, como o Brasil, inclusive nos Estados Unidos, sai um pouco das ações e os investidores migram para a renda fixa e essa migração faz justamente com que depois essa taxa de juros caia, porque aí tem muita gente comprando, o governo federal diminui a taxa de rentabilidade dos títulos, porque ele quer pagar o menos possível, né? E a gente encontra uma certa zona de equilíbrio que talvez nós tenhamos chegado, ao menos nesse momento, tá? Mas o que eu quero destacar para vocês? Prestem bem atenção. A gente está vendo aqui, ó, desde o momento em que a gente teve uma queda no juro de 10 anos americano, a gente vê as ações valorizando. E praticamente na mesma medida. A gente teve, se a gente pegar bem o ponto da coisa aqui, ó, a gente teve mais ou menos uma valorização de 20% nas ações, de 30 de outubro até o final de 2023, e a gente vê uma queda no juro de 10 anos americano mais ou menos em 20%, 22%, né? Mas o que a gente percebe? Ó, o juro de 10 anos está subindo com um pouco mais de vigor do que a queda nas ações está acontecendo. Então, é normal que isso possa continuar acontecendo. Depois de todo o rally de alta, depois de toda a grande elevação nos preços nas ações, é normal que você tenha uma correção e assim você vai subindo, né? Você sobe caindo.
Como é que funciona isso, né? Aqui a gente vê um ciclo de alta nas ações, o último ciclo de alta das ações do Brasil. A gente vê alta, uma correção, alta, uma correção, alta, uma correção, alta, uma correção, alta, que foi a greve dos caminhoneiros, então um evento de um impacto um pouco maior, alta correção, alta correção. Então na minha avaliação, tá? Na minha avaliação isso aqui é só uma correção de preço, que inclusive pode aprofundar, é perfeitamente normal. Por quê? Não é trivial as ações subirem 20% e continuarem subindo, né? No intervalo assim de 2 meses, é um negócio muito forte. E o que acontece? Geralmente quando você tem uma grande valorização, você tem uma realização de lucros. Aqueles investidores, principalmente especuladores que entraram por aqui, ó, eles coletam um pouco dos lucros e isso faz com que a gente veja quedas que na verdade são grandes oportunidades, né? E aí você já pergunta, ok, Vinícius, então você acha que é uma simples recuperação, uma simples queda para pegar o impulso para uma nova alta? Positivo, exatamente. E qual a razão disso? Por quê? Muitas vezes eu já mostrei, já expliquei esse gráfico aqui, estamos no índice de preço em relação ao lucro das empresas, que é um dos menores dos últimos 20 anos. Quando a taxa de juros cai, que a gente está nesse momento, queda nos juros, as ações ficam mais atrativas. A gente vê geralmente esse PL indo para 15 vezes. Para chegar em 15 vezes praticamente tem que dobrar o preço das ações. Enfim, mostra bastante coisa. Hoje eu quero mostrar algo diferente, tá? Algo diferente que chama fluxo. Como assim, né? Existe um documento que a Bolsa de Valores ela publica diariamente, ó, Boletim Diário de Informações, tá? Boletim Diário de Mercado. E basicamente é um documento com 611 páginas, em alguns dias é 700, em alguns dias 600, 580 e assim por diante. Mas a gente pode pesquisar aqui, ó, dá um Ctrl F e pesquisa por estrangeiro. Você vai chegar aqui, ó, nesse patamar, nesse local desse relatório, desse boletim, onde a gente vê a participação dos investidores de todos os tipos, tá? No mês. Então, se eu pegar aqui dos primeiros dias de janeiro de 2024, eu pego todos os dados relativos ao mês de dezembro. Então, dados acumulados do início do mês até o dia 28 de dezembro de 2023, que foi o último dia com negociação, tá? Na Bolsa de Valores. E o que a gente vê, né? Aqui a gente tem alguns tipos de investidores. Presta bem atenção que eu acredito que eu nunca mostrei isso num vídeo, talvez em alguma live, mas num vídeo específico eu nunca mostrei isso no YouTube. A gente tem investidor institucional. Quem são os investidores institucionais, né? Os investidores institucionais são fundos de investimento. Basicamente é isso, tá? Instituições financeiras são bancos, instituições financeiras em geral. Investidor estrangeiro, investidor individual e outros. E a gente vê o quê? Qual é a participação no fluxo de comercialização, de compras e vendas de ações, qual é a participação de cada tipo de investidor. Então a gente vê que a participação do investidor estrangeiro, geralmente é a que tem mais participação, tá? 27,6% em relação às compras, 25,7% em relação às vendas. Então aproximadamente 25%. A gente vê aqui, isso mais isso totaliza 100, né? Então, se a gente somar isso aqui, é a real participação do investidor estrangeiro, o que seria mais ou menos 53 e alguma coisa por cento, tá? Então, a gente vê aqui, ó, 27,6% de investidor estrangeiro e institucional, 13,53% na parte das compras, 14,88% na parte das vendas. Então, quem que decide para onde vai os preços das ações? Esses dois agentes. Investidor individual, ó, tem um peso muito pequeno, tá? 13% de toda a movimentação da bolsa é investidor individual. Instituição financeira é ainda menos de 4%. Quem que move a bolsa de valores? Investidor estrangeiro, tá? E investidor institucional. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda investem por meio de fundos de investimento. Então, quando a gente olha pro fluxo, quando a gente olha para o que esses tipos de investidores estão fazendo, a gente vê se a gente consegue identificar, não o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, nos próximos dias, mas se esse mercado está num momento de euforia, ou se esse mercado está num momento de medo, se esse mercado está num momento mais apático, como é que tá? E uma coisa que vem me chamando bastante atenção e que me evidencia que a gente sim tem potencial de rentabilidade nas ações, sabe o que é? É o institucional. Como assim? O investidor estrangeiro, como a gente pode ver inclusive aqui nessa manchete, ele passou de comprar, vender ações, entrar na bolsa, sair da bolsa. Até outubro ele ficou entrando e saindo. Novembro e dezembro ele se posicionou fortemente. Então, normalmente a gente vê um primeiro fluxo, uma primeira valorização das ações quando
a gente tem o estrangeiro entrando com mais vigor na Bolsa de Valores. Isso você pode chamar de Smart Money. Talvez você já tenha ouvido falar por aí. Smart Money. Opa, o Smart Money chegou. Geralmente Smart Money é aquele dinheiro que chega antes da festa, antes da euforia, antes das grandes valorizações que precedem grandes quedas, né? E o investidor estrangeiro já começou a entrar. Como que a gente vê? Ó, ele comprou 257 bilhões de reais em ativos na bolsa e vendeu 240. Então tem um saldo positivo aqui, ó, de cerca de 17 bilhões, tá? Mas olha o institucional. Eu acompanho muito esse cara chamado institucional. Compra 126 bilhões e venda 138 bilhões, quase 139 aqui. Ó. O que isso significa? Que os fundos de investimento que investem na bolsa estão vendendo ações. Estão vendendo ações. E é uma pena, porque eu tinha separado aqui os links dos boletins diários de mercado, mas na virada do ano a B3 tirou do ar os boletins do ano passado. E eu acabei não fazendo download, mas tudo bem. Agora você vai precisar confiar em mim. Geralmente eu digo, não quero que você confie em mim, eu vou te mostrar dados, mas agora eu vou pedir que você confie em mim, tá? Em todos os meses anteriores, isso eu monitoro bastante com os meus mentorados, em todos os meses anteriores, a gente viu essa mesma dinâmica. Investidor institucional vendendo ações mais do que comprando. E o que quer dizer? Que o investidor institucional ele é uma trava para a valorização das ações. Quando que a gente vai identificar que o mercado financeiro, a bolsa de valores vai estar em euforia? Quando a gente tiver o investidor estrangeiro, comprando muito mais do que vendendo, e o investidor institucional também comprando mais do que vendendo. Por quê? No fim das contas, quem é o investidor institucional? É o investidor individual que investe por meio de fundos de investimento. Então hoje nós ainda estamos com a renda fixa rendendo ali o seu 0,9% ao mês. Daqui a pouco vai render 0,8%. Daqui a pouco 0,7%. E aí sim que vai vir uma grande porrada nas ações. E aí sim que vai vir uma grande valorização. Por quê? Porque é um movimento dos investidores individuais querendo investir em ações, só que não de forma direta, investindo por meio de fundos de investimento, que é o mais trivial e que vai continuar sendo investimento da maioria da população, né? Por mais que a gente tenha muitas vantagens como isenção de imposto para quem investe diretamente. Então, quando eu olho isso, eu vejo, poxa, se as ações estão valorizando o que estão e o institucional ainda é uma trava para a valorização das ações, porque ele vendeu 12 bilhões a mais do que ele comprou, imagina como é que vai ser a valorização desse mercado quando o investidor institucional estiver comprando mais do que vendendo. Nesse momento, quando esse momento chegar, é o momento que a gente vai ter que começar a dar um passo para trás, ter algum tipo de precaução. A gente vai ver, opa, os preços já devem começar a ficar esticados. E claro, isso aqui é só fluxo, né? A gente tem que olhar fluxo, tem que olhar indicador, tem que olhar potencial, tem que olhar muita coisa. Mas eu quis trazer algo diferente, uma análise diferente aqui para você, para mostrar que, sim, é bem possível que a gente continue vendo uma correção nas ações. E isso, na minha visão, abre uma oportunidade de investimento. Tá? Por quê? Porque pelo fluxo a gente identifica que o investidor estrangeiro está vindo, mas o institucional ele ainda está vendendo. Por quê? Porque as pessoas estão resgatando o dinheiro investido que elas têm em fundos multimercados, em fundos de ações e assim por diante. Quando que elas vão parar de vender e voltar a comprar esses tipos de fundos de investimento? Vai ser justamente no momento em que aquela rentabilidade de renda fixa começar a machucar e começar a deixar as pessoas pé da vida. E à medida que a taxa Selic vai caindo, que está acontecendo agora, a gente deve ver esse fluxo acontecendo, né? É por isso que a gente vê essa valorização aos poucos nas ações. Como a gente viu aqui, ó, no ciclo entre 2016 e 2019. As ações vão valorizando aos poucos. Por quê? Primeiro começa a doer em alguns, depois em outros, que a renda fixa está rendendo muito pouco, depois em outros. E assim vai indo. É a tolerância de cada investidor. Então, na minha visão, na minha avaliação, o que acontece? A gente deve ter uma queda no curto prazo, maior ainda nas ações, como uma correção, talvez durante alguns dias só. E depois a gente deve surfar mais um período de valorização, claro, se não surgir nenhuma novidade muito negativa, né? Porque aí a gente pode sofrer um pouquinho por mais tempo, mas na minha visão é uma grande janela de oportunidade. E se você quer aprender como investir decentemente em ações, aproveite porque hoje estamos com uma promoção incrível no treinamento RPD, um treinamento 100% focado em ações de dividendos,
como que você faz para alcançar sua independência financeira investindo nas melhores ações e dividendos da bolsa. Esse treinamento aqui está com uma promoção de desconto hoje de 30% e você ainda recebe um cashback da metade do valor pago para você entrar na próxima turma do meu programa completo, do programa Investidor Sempre em Alta, que é onde você aprende a investir em ações, anti-ações, Brasil, exterior, então uma abordagem muito mais completa de investimentos. Se você quiser conhecer todos os detalhes, para quem é o treinamento, para quem não é, quais os temas das aulas, todo o ensinamento tá, do absoluto zero, você já recebe acesso imediato a todo o conteúdo assim que faça a inscrição. Se quiser tirar uma dúvida com a minha equipe, toca no link que está aparecendo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você aproveitar essa condição imperdível e temos um bônus exclusivo até a meia-noite de hoje. Então aproveite e faça a sua inscrição agora se você quer receber gordos e crescentes dividendos na sua conta todo mês. Se você ficar deixando o tempo passar, o que vai acontecer? O preço das ações vai subir, você vai deixar para comprar ações com preço mais alto, vai comprar uma menor quantidade de ações, vai receber muito menos dividendos e vai travar o crescimento da sua renda passiva. Essa é uma ótima oportunidade de você fazer um 2024 diferente, de você já se preparar agora para surfar todo o potencial de valorização que a gente tem, aproveitando inclusive essa queda nas ações, que é uma janela de oportunidade na minha avaliação. Tá bom, meus queridos? E se você não me disse, se você ficou em cima do muro, manda agora. O que você acha que vai acontecer com as ações nos próximos meses? Alta ou queda, valorização, desvalorização. Se você gostou desse vídeo, toca em gostei, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo que eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Um grande abraço e vamos para cima que é só o começo.